reprodução. Vou começar, então. Vou perguntar. Vou pegar minha listinha de presença aqui e vou perguntar. Júlia Nunes, você pode falar para nós, no seu conceito, o que é reproduzir? De um modo geral. Reproduzir Reproduzir? Isso. Não sei, multiplicar alguma coisa. Multiplicar alguma coisa e tá certo. Alguém mais quer completar, ajudar a Júlia? É a criação de novos indivíduos, Irani? Criação de novos indivíduos. Quando eu falo assim para vocês, se eu falar assim, segundo ano, eu vou enviar para vocês um texto no grupo do WhatsApp e eu preciso que vocês reproduzam esse texto. Aqui é que você vai fazer? Tirar uma cópia, você vai copiar, né? Sei lá, você vai fazer, reproduzir aquele texto. Você vai tirar uma cópia daquele texto. Irani, Oi? a sua biologia 1 ou 2? 1. Tá? Então, reproduzir é dar origem a outra coisa. Dar origem a outro ser, né? Isso é reproduzir. É uma das características mais importantes do ser vivo. Porque todo aquele que reproduz... Ah, tá, Sofia, depois eu vou dar uma olhada aí, tá? Sofia tá preocupada, tá mandando aqui. Mas depois eu olho para ela. Só respondendo aqui. Então, a questão de reproduzir evita que o ser vivo desapareça. Todo ser vivo que reproduz, ele mantém a sua espécie. Quando a gente fala assim, determinada espécie entrou em extinção, porque ela parou de reproduzir, né? Ou então, ela ficou velha, não deu tempo de reproduzir, tá? Então, aí é que a reprodução, ela mantém as características da espécie, viu? Conceito, reproduzir, capacidade que um ser vivo tem de dar origem a outro ser semelhante a ele, certo? Então, isso é reproduzir. As células reprodutoras são produzidas nas gônadas, testículos e ovários. Então, o que são gônadas? Quando a gente fala as gônadas, né? Nós vamos lembrar, então, que as gônadas são o quê? Testículos e ovário. Então, testículo, gônada masculina, ovário, gônada feminina, certo? Aqui nós temos exemplo, né, dos animais, ele reproduziu, formou ser semelhante a ele. Vai reproduzir, vai formar ser semelhante a ele. Então, isso é reproduzir. Vocês estão vendo aqui esse detalhe, forma outro ser semelhante a ele. Por quê? Porque reproduzir, né, é isso mesmo. A égua, ela não vai ter um bezerro, ela não vai ter um cachorro, que é diferente dela, ela vai ter um bichinho parecido com ela, semelhante a ela. Então, isso é capacidade de reproduzir. Tá. Então, agora vamos aí. Vou perguntar de novo. Tá certo. Vamos ver, então. Camila Pereira. No seu livro aí fala sobre os dois tipos de reprodução primeiro, né? Assexuada e sexuada. Camila, o que é um tipo de reprodução assexuada? É quando não tem a participação de gametas. Isso, quando não tem a participação de gametas. Tá certo, beleza. Vamos aí, Tuliana. O que vem a ser a reprodução sexuada, então?
A reprodução sexuada é quando o gameta masculino ele fecunda com o gameta feminino? Isso mesmo. Só um minuto. Então, a diferença marcante é esta: reprodução assexuada não tem a presença de gametas. Reprodução sexuada tem a presença de gametas. Então, vamos lá. Ó, tipos de reprodução assexuada, quando apenas uma parte do ser vivo dá origem a outro ser. Aqui eu tenho a planária. A planária é um bicho estranho. A planária, ela vive em água doce e se você fizer cortes nela, ela dá origem a outra planária. Olha que interessante, ela não morre. Aqui eu peguei uma planária e fiz 2 cortes, então tem 3 pedacinhos dela. Ó, eu vou ter 1, 2, 3 planárias. De uma planária eu faço 3. Uma parte do corpo dela dá origem a outro ser. Ó, essa parte aqui cresce e forma outra. Essa parte aqui cresce e forma outra. E essa parte do meio dá origem a outra. Estrela do mar, mesma coisa. Eu corto aqui, essas 2 partes aqui vai formar 2 estrelas. Essa parte aqui regenera e forma estrela de novo. E aqui eu trouxe o caso da plantinha. A planta é um tipo de reprodução assexuada. Quando você fala assim, nossa, me dá uma muda dessa violeta, me dá uma muda dessa roseira, me dá uma muda de cebolinha. Então, quando a gente planta a muda, ó, né? Eu plantei a muda aqui, ela vai crescer, reproduzir e formar a planta de novo. Uma parte do ser vivo, no caso aqui vai ser a folha, tá? Eu tirei a folha e plantei. Reguei, isso aqui vai crescendo, multiplicando e formando a planta de novo. Reprodução assexuada, tá? Então, aqui não fala em gametas, não fala em testículo, não fala em ovário, espermatozoide, óvulo, nada disso. Uma parte do corpo do ser é que dá origem a outro ser vivo. Por isso é uma reprodução assexuada. Agora vamos lá, primeiro ano. Quem na sala vai contar para nós? Fala uma vantagem desse tipo de reprodução para os seres de um modo geral. Por que é bom reproduzir dessa forma? Porque a reprodução acontece com maior facilidade. Maior facilidade, ela é mais rápida. E outro detalhe, outra vantagem, eu posso reproduzir vários ao mesmo tempo. Aqui, de uma, eu vou ter 3. Aqui eu posso pegar, ó, 2, 3 folhinhas e plantar 2, 3 plantas ao mesmo tempo. Basta você ver uma lavoura de café. Compra ali 1000 mudas, eu vou ter 1000 pés de café, rapidinho. Então, a reprodução assexuada, ela é mais rápida, ela é mais numerosa, né? E mais fácil de acontecer. Mas agora, tem uma desvantagem, segundo ano. Conta aí para nós, qual é a desvantagem de eu ter uma reprodução desse tipo? A variabilidade genética é menor? Não tem variabilidade. Muito bem. É o clone. Ó, essa plantinha aqui, que eu tirei a muda aqui e plantei, ela vai ser igual esta. Não tem jeito de ser diferente. Essas planárias que eu cortei aqui, cresceu e formou outra, todas as 3 vão ser igual a que era aqui. Então, na reprodução assexuada, não tem variabilidade genética, é tudo igual. Agora aí, segundo ano, tem 2 lados da moeda. Se essa planta aqui for uma planta de qualidade, uma planta resistente, uma planta que dá muita flor, uma planta bonita, todas que eu pegar a muda dela e replantar, vai ser bom, vai ser igual ela. Agora, se essa planta aqui for uma planta fraca, que adoece fácil, suscetível a pragas, que dá poucas flores, todas que eu plantar a partir dela vão ser iguais. Eu lembro uma vez
aconteceu na Bahia, foi em 1980 e alguma coisa. Lá na Bahia, lá eles plantam muito cacau, você sabe que o cacau é de lá. E lá tem uma praga de uma mosca chamada lavoura de bruxa. Ela detona o cacau todinho. E aí o que acontece? Um agricultor foi investir no cacau e comprou mudas de cacau que eram fracas, né? Bem sensíveis a essa lavoura de bruxa. Gente, o coitado plantou assim inúmeras pés de cacau. O que aconteceu? Veio a tal da mosca, né? Da lavoura de bruxa, e infestou a lavoura dele todinho. Por quê? Todas as mudas que ele plantou eram bem sensíveis a essa praga. E a lavoura inteira adoeceu. A lavoura inteira adoeceu. Então, você quer fazer muda de uma planta? Procura uma planta forte, uma planta saudável, uma planta bonita para você fazer muda dela, porque todas serão iguais. Se você pegar uma muda de uma planta que é doente, uma planta fraca, que adoece fácil, que pega muita praga, as suas plantações não vão prestar. Por isso que quando o agricultor vai comprar muda de laranja, muda de pé de café, ele procura mudas de qualidade, para ele ter planta de qualidade. Alguma dúvida nesse tipo de reprodução, segundo ano? Então, o que você tem que saber? O que é? Exemplo de seres que fazem isso aqui, não são todos não, viu? Mais comuns eu trouxe para vocês. A estrela do mar, planária e os vegetais de um modo geral. Vantagem e desvantagem. Vantagens, cresce rápido, né? Eu vou obter várias plantas, vários seres ao mesmo tempo e ela é mais simples. Desvantagem, não tem variedade genética. A natureza não interessa em clones. Porque senão, ou pode dar tudo errado, ou tudo certo. E agora vamos então para a reprodução sexuada, que já foi falado aí, né? É quando dois seres se unem e ocorre troca de DNA, de material genético. Às vezes, nem vai precisar de união de corpos assim, né? Mas se eu pegar a célula masculina e a célula feminina, na célula masculina tem o material genético dele. Na célula feminina tem o material genético dela. Então, eu vou ter fusão, troca de material genético, e aí eu vou ter a reprodução sexuada. Fala aí para mim, qual é a vantagem da reprodução sexuada? Qual é a vantagem dela? A variabilidade genética. Existem vários seres, né? Porque tem reprodução sexuada, isso vai sendo variável, né? Ao tempo. Agora, uma desvantagem. Uma desvantagem dessa reprodução. É mais demorado para acontecer. Mais demorada para acontecer. Para vocês verem, na espécie humana, leva 9 meses para ter um, não é? Então, às vezes é muito demorado. Outra desvantagem, além de ser demorado, o que vocês acham? Além de ser demorado. Alto gasto de energia? Tem alto gasto de energia, muito bem, também. E a geração de filhotes. Olha, não é muita coisa não, são poucos. Enquanto de um pé de café, eu posso fazer 10 mudas, 20 mudas de um pé de café, aqui eu vou ter o quê? Poucos seres, né? A gente não tem assim uma ninhada muito generosa, tá? Na maioria dos seres, não. Tá certo? Tá bom, Júlia. Tá certo. Obrigada. Então, aí a gente tem essa desvantagem. São poucos seres, mas e às vezes demora, mas eu tenho como vantagem a variabilidade genética. Agora vamos nos ater isso aqui. A reprodução sexuada, ela pode ser de dois tipos, monóica, dioica. O que é monóico?
É um ser que apresenta os dois sexos ao mesmo tempo. Hermafrodita. E aí a fecundação dele pode ser cruzada ou autofecundar, tá? Aqui, olha, a minhoca. A minhoca é um ser monóico. Por quê? A minhoca possui, dentro dela, ela possui espermatozoides, ela possui óvulos, tá? Então, quando o ser hermafrodita tem óvulos e espermatozoides nele mesmo, ao mesmo tempo, eu falo que ele é monóico. Esse monóico, ele pode ter fecundação cruzada, uma minhoca encontra com a outra, cruza, troca seus espermatozoides, passa espermatozoide dessa minhoca para essa e dessa minhoca para essa. E as duas se fecundam ao mesmo tempo. Ou, no caso da solitária, que é um verme que fica dentro da gente, ela se autofecunda. Como ela fica sozinha, só tem uma. Aqui, ó, nesses gominhos dela aqui, que estão os órgãos sexuais. Ela dobra um no outro, igual você fecha o seu livro, assim, ó, assim. E aí ela passa, então, o espermatozoide de um para o outro, tá certo? Volto a falar aqui. Quando o ser se autofecunda, ele passa o espermatozoide dele para os óvulos dele mesmo? Tem variabilidade genética, segundo ano? O que vocês acham? Não. Então, também é desvantagem autofecundar. Plantas, acontece muito com plantas, ervilha, né? Algumas flores, se autofecundarem, milho. Então, aí o que acontece? O gameta masculino do mesmo ser fecunda seu gameta feminino no mesmo ser. Então, não tem variabilidade genética, né? Agora, quando ele é hermafrodita, mas a fecundação é cruzada, aí sim, porque ele passa o espermatozoide dele para o outro e o outro passa para ele. Então, aí eu tenho variabilidade genética. Então, você não pode confundir. No caso de ser monóica, ela pode ser de duas formas. Fecundação cruzada, troca apenas espermatozoide, ou autofecundação, quando ela mesma se fecunda, tá? Gente, pode acontecer nesse mundo reprodutivo aí, por exemplo, já aconteceu de cobras produzir os dois gametas e se autofecundar. Não é normal. Eles, não sei onde que foi, eles viram que uma cobra sozinha, não sei se foi num zoológico, alguma coisa assim, ela reproduziu, nasceu cobrinha dela. Como assim? Como que explica? Né? Então, ela sozinha, ó, ela conseguiu ser monóica, produzir os seus gametas e se autofecundar, tá? Então, pode acontecer. Dioica é quando os sexos são separados. Eu tenho o macho, eu tenho a fêmea. Então, é dioico, tá? Macho e fêmea. Nesse ser dioico aqui, eu posso ter o dimorfismo sexual ou não. O que é o dimorfismo sexual? É quando você olha e fala assim, esse é macho. Não, essa aqui é a fêmea. Esse aqui é dimorfismo sexual. Você olha o boi e fala, esse é macho. Você olha a vaca, essa é a fêmea. Quando não tem dimorfismo sexual, ó, você olha os dois, qual que é macho e qual que é fêmea? Essa ala com maior pode ser o macho, ou ao contrário. É o contrário, normalmente maior pode ser a fêmea, porque ela precisa ter muitos ovos, né? Mas se a gente não sabe disso, você olha ali, você não sabe quem que é o macho, quem que é a fêmea, né? Peixe. Pega dois peixes, um macho e uma fêmea, e me conta, você olhando os dois, como você sabe que esse é macho e fêmea? Só olhando os dois. Eu não sei. Tem gente que vira ele para cima, aperta, e dependendo do que sai lá no poro genital do peixe, ele vai saber se é macho ou fêmea. Mas se olhar, colocar os dois e olhar, não dá para saber. Então, dimorfismo sexual na natureza é quando você olha e fala,
aquele é macho, aquela é fêmea. Muitos seres têm dimorfismo, outros não têm, tá? Então, isso aí não é uma regra que vale para todos os seres. Ok? Alguma pergunta, algum comentário? Podemos continuar? Ah, tá. Vou tirar daqui que eu vou perguntar agora. Quanto ao local de desenvolvimento, os seres podem desenvolver em ovos ou pode desenvolver dentro do corpo da mãe. Então, vamos lá. Agora eu vou perguntar para um menino. Para um menino. Cadê? Luca Malagoli, cadê você? Quando eu falo que esse animal é ovíparo, o que significa isso, Luca? O que é um animal ovíparo? Luca Malagoli, não está por aí? Cadê você? Alô, tá escutando? Então vamos lá, colega. A voz é sua. O que é um animal Porque ovíparo? meu Zoom tá ficando meio estranho às vezes, não sei explicar. Você não sabe explicar? Não, é que meu Zoom, eu não escutei o que você falou, por causa do meu Zoom, ele tá Ah, tipo, sim. às vezes. Luca, o que é um animal ovíparo? Que a Significa? reprodução é a parte do ovo. Me dá um exemplo de um animal ovíparo. Cobra eu acho que é, né? Cobra é. As aves, os répteis. Muito bem. Então, animal ovíparo é aquele que se desenvolve dentro do ovo. Beleza. Vamos então para outro menino, Arthur Xavier. Você que mostrou bonitinho seu resumo aí. O que significa ser um animal vivíparo? Um animal vivíparo é um animal mais ou menos mamífero, que ele é formado dentro do corpo materno. Isso, aquele que nasce, né, diretamente do corpo da mãe. É um animal vivíparo. Muito bom, Arthur. Agora, para fechar a roda masculina, esses meninos que são uma bênção, eu quero então que o Arthur Isaac. Ah, Arthur Isaac, é com você. O que é um animal ovulíparo? Que isso? Arthur Isaac? Não está aí? Luiz Gustavo, o que é um animal ovulíparo? Também não está? Vamos lá, então. Meninas, quem é que vai responder para nós o que é um animal ovulíparo? A fecundação dele é externa e aí o corpo se desenvolve no meio externo? Isso. E tem só um detalhe aí que nós vamos acrescentar. Então, vamos lá. Galera, ó, local de desenvolvimento. Quando eu falo que o animal é ovíparo, a fecundação dele é interna, ou seja, o espermatozoide é colocado dentro do corpo da fêmea, mas a fêmea vai pôr esse embrião para desenvolver fora do corpo dela. O embrião desenvolve dentro do ovo até o nascimento. A tartaruga, por exemplo. Ó, né? A tartaruga é fecundada internamente, aí ela cria o ovo, aqui dentro do ovo está o embrião, ela bota o ovo e o embrião vai desenvolver fora do corpo dela, dentro de um ovo com casca. Na natureza, quem é que é assim? As aves e os répteis, tá? Todo grupo de ave, todo grupo de réptil é assim. Ovulíparo, a fecundação é externa,
Espermatozoide e óvulo se encontram fora do corpo da fêmea, no meio aquático, porque o ovo não tem casca. Exemplo, os peixes, ó, tá vendo? Os ovos desses animais não têm casca, é só clara e gema, vamos assim dizer. Então, por isso que eu falo que é ovolíparo, diferente de ovíparo, que o ovo tem casca protetora. Por isso que o animal ovíparo não bota ovo dentro da água, vai botar ovo na terra. Por isso que o animal ovolíparo bota o ovo na água. O sapo também é assim. E os peixes, né? Os ovos não têm casca, então eles precisam da água para não desidratar, para não ressecar, para manter a vitalidade do ovo, tá? Então, nesse caso aqui, são ovolíparos. Fecundação externa fora do corpo da fêmea, macho e fêmea se encostam e liberam na água ovos e espermatozoides. Na água, isso se encontra, fecunda, e esses ovinhos aqui são protegidos pela umidade da água, certo? Então, por isso são chamados de ovolíparos. Ovovivíparo. A fecundação acontece dentro do corpo da fêmea. O desenvolvimento vai ser dentro do corpo da fêmea, porém, dentro de ovos. Algumas cobras, como a cascavel. Observe aqui, olha. Quando ela bota a cobra, lá dentro dela, o ovo já quebra o ovo, ela bota a cobrinha e sai a casca do ovo junto. Ovo vivíparo, forma o ovo dentro dela, ela retém o ovo dentro do corpo dela, meio que choca o ovo, tá? Aí quando ela já bota a cobrinha pronta e a casca do ovo, como se cuspisse a casca do ovo. Ovo vivípara, retém o ovo dentro do corpo dela para desenvolver. Isso não é comum, porque a maioria desses animais bota os ovos e choca os ovos, né? A natureza choca, ou a cobra enrola sobre os ovos para chocar, mas nesse caso aqui, né? A cobrinha já nasce pronta para picar, porque ela já quebra o ovo dentro da mãe. E os vivíparos, fecundação interna, desenvolvimento interno, dentro do útero. No caso, os mamíferos, né? Ó, aqui você tem, então, a mamãe com o filhotinho, tá? Então, isso aqui é vivíparo. O filhotinho já nasce, né? Prontinho para a luta, para a vida, tá? E semelhante à mãe. Ok? Irani, Oi. depois você manda esses slides pra gente, eu Sim. coloco no meu Bernoulli. Vou colocar, tá? No final de semana eu vou organizar as aulas todas, tá? E vou colocar para vocês. Eu acho melhor colocar lá no Bernoulli, né? Que aí a gente coloca as aulas, coloca tudo, tá bom? Então até sábado eu organizo isso para vocês. Não, Irani. Por quê? Bota no grupo, por favor, porque o Bernoulli fica oscilando demais. Tem hora que ele abre, tem É hora que ele verdade, não é todo abre. mundo que tá acessando o meu Bernoulli ainda. Então, falou. Não, às Hoje- vezes a gente tem acesso, mas às vezes não Tá. vai. Não, hoje mesmo. Eu coloco no grupo para vocês, então, tá? Júlia, você já criou o grupo? Tá. Hoje mesmo, depois do almoço, a hora que eu tiver um tempinho, eu jogo para vocês no grupo, então, tá bom? Vamos lá, então, gente. Vantagem e desvantagem. Animal ovíparo. Qual é a vantagem dele? De um animal ser ovíparo? A produção. Ó, uma tartaruga pode botar até 80 ovos. Um elefante tem o quê? Um elefantinho. Então, o animal ovíparo, a vantagem dele é a quantidade. Pode produzir muitos ao mesmo tempo, tá? Enquanto o animal vivíparo, a quantidade dele é bem menor. Agora, desvantagem de ser ovíparo. É mais fácil você perder um pouco da produção, porque fica exposto. Fica exposto. No caso da tartaruga marinha, de 80 ovos, uma chega à idade adulta para reproduzir. O resto vai se perdendo no meio do caminho,
né? Então, os ovos podem ser colhidos, podem ser atacados. Então, assim, muitos não chegam a desenvolver. Agora, como é vivíparo, está dentro do corpo da mãe, está protegido. A vantagem, a chance de sobreviver é muito maior do que essa ninhada aqui, ó. Então, nesse caso aqui, segundo ano de reprodução, sempre você vai alinhar o conceito com vantagem e desvantagem, tá? Por isso que eu estou trabalhando com vocês a mesma coisa, vantagem e desvantagem. Agora vamos comparar o ovíparo com o ovulíparo. A vantagem é a mesma, quantidade, ó, centenas, até mais do que aqui, centenas. Qual é a desvantagem do ovulíparo? O ovo não tem casca. Se o ovo não tem casca, não tem proteção. Então, aqui, a perda aqui é muito maior do que aqui. Porque não tem casca, mesmo que a água mantenha ele hidratado, né? Mas ele é fácil morrer, fácil perder, fácil de ser engolido pelos outros animais. Não tem casca, certo? Então, o caviar, né? O caviar nada mais é do que um ninho de ovo de peixe, não é? É o caviar, tá certo? Por isso